Sim, e o José também disse o mesmo. Eu vou parar de gravar aqui para eu poder falar, e aí depois eu coloco você para não estiver gravando. Então, só para a gente, então, continuar aqui, a Interact é uma rede de empreendedorismo, o nosso objetivo aqui é ajudar na transformação da sociedade via os negócios, e para isso a gente olha para o Brasil, mas a gente olha para fora também, né? Então, a gente já teve aí em dezembro um webinar com o pessoal da Estônia, né? Que é um país assim pouco conhecido aqui no Brasil, e agora a gente está tendo um webinar talk aqui com Portugal, que a gente sabe que Brasil e Portugal têm imensas afinidades, né, históricas, culturais, de tudo, e também nos últimos anos, a gente, não só nos últimos anos, que negócios já vem lá desde do nosso passado, mas a gente tem percebido que nos últimos anos tem havido um fomento e um maior intercâmbio entre Brasil e Portugal, né? Por questões óbvias mesmo, né, que a gente já comentou aí das nossas afinidades. Então, nada melhor do que a gente falar um pouquinho das oportunidades que existem em Portugal para não só startups, mas para os negócios em geral, né? Podem ser pequenas e médias empresas, enfim, mas o objetivo é a gente falar de todas as oportunidades, ou pelo menos das principais oportunidades que existem hoje, dos principais mecanismos financeiros, incentivos, quem pode se candidatar, né? Enfim, então, quais são as etapas disso? Então, o Bruno vai tentar, né, esclarecer um pouquinho aí. Eu convidei o Bruno da Here Partners, que é o nosso principal parceiro de Portugal. Então, queria agradecer primeiro aí, Bruno, a tua participação, você ter aceito o convite, e eu vou deixar aqui aberto para você falar, né, se apresentar e também começar aí com a gente. Pessoal, as perguntas, tá? Se vocês tiverem perguntas, quiserem colocar no chat, que sejam pertinentes àquele tema que ele está falando naquele momento, podem colocar, que a gente é também uma conversa, né? Então, assim, é uma apresentação, mas é uma conversa. Então, se quem tiver dúvida, já pode ir perguntando também, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Então... Obrigado, Simone. Obrigado, Simone, e antes de mais, obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui a partilhar convosco algumas oportunidades e pegando um bocadinho nas palavras que tinha referido, é sem dúvida a ligação Portugal-Brasil é uma ligação com muitos séculos de existência, mas temos sentido ao longo dos últimos anos uma grande procura e uma grande bilateralidade de oportunidades entre os dois mercados, e sem dúvida existe aqui imensas oportunidades que podem ser aproveitadas pelos empresários brasileiros em Portugal, e como é óbvio também poderá haver oportunidades de empresas portuguesas interessadas no Brasil. Portanto, existem aqui inúmeras oportunidades que nós podemos explorar, e o objetivo da conversa de hoje é precisamente mostrar-vos aqui um bocadinho a realidade de Portugal e quais é que são aqui os incentivos financeiros que estão disponíveis em Portugal e na Europa para as empresas que se venham estabelecer aqui ou que venham aqui desenvolver alguma parte das suas atividades, ok? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com uma pequena apresentação que nós preparámos. Pronto. Eu acredito que já estejam a ver. Mas pronto, antes de mais apresentar-me, eu sou um dos co-founders e o managing partner da Here Partners. A Here Partners é uma boutique de financiamento de apoio para empresas e startups, ou seja, nós auxiliamos as empresas que desenvolvam atividades em Portugal ou na Europa a encontrar soluções de financiamento, e a Here Partners funciona também como uma espécie de meeting point para o ecossistema de inovação, ou seja, nós temos aqui um conjunto alargado de parcerias que pretende responder a todas as necessidades de um empresário que vem aqui lançar o seu negócio, desde a área de legal até a área de recursos humanos, financeiro, marketing, web development, o que seja. Depois, no fim, tem um pequeno slide que vos mostra isso e que vai aqui partilhar um bocadinho aquilo que é o nosso posicionamento enquanto player agregador do ecossistema de inovação. Como estava a dizer, a Here é o ponto de encontro de empreendedores e empresas, investidores, entidades financiadoras e parceiros. O objetivo é promover e apoiar o crescimento do ecossistema de inovação português e europeu. E a Here funciona e trabalha essencialmente em três grandes áreas.
com o Fundraising Advisory nós trabalhamos com incentivos e benefícios fiscais, ou seja, tudo aquilo que são apoios de entidades públicas do governo português ou da Comissão Europeia para o desenvolvimento de projetos, e aqui estamos a falar de apoios financeiros, ok? Dinheiro a fundo perdido para o vosso desenvolvimento de projetos. Depois também auxiliamos na lógica de capital privado, funcionamos como intermediário de venture capital, ou seja, ajudamos as empresas a entrar em contacto com investidores e a conseguir levantar rondas de financiamento privado. E depois, como é óbvio, trabalhamos com a banca privada no acesso a linhas de financiamento através da banca. Dentro dos incentivos e benefícios fiscais, existem diversos programas que poderão ser interessantes para as vossas empresas e para os vossos projetos, desde o Portugal 2030, que é o grande programa a nível nacional. O PRR é um programa de combate aos impactos da pandemia na economia portuguesa. Temos o CIFID, por exemplo, que é um benefício fiscal à ideia muito interessante. Temos os EA Grants, que são uma parceria entre Portugal, Islândia, Liechtenstein e Noruega. Ou temos o Horizonte Europa, que é um programa de aplicação a nível europeu, ou seja, desenvolvido pela Comissão Europeia e para o qual todas as entidades europeias estão habilitados a concorrer. Okay? Hoje vamos aqui focar essencialmente no Portugal 2030 e no Horizonte Europa. O PRR e os EA Grants também estão aqui, mas na verdade os EA Grants estão numa fase num phasing out, portanto já não existem muitas oportunidades aos quais possam candidatar, pelo menos nos próximos tempos. Haverá um novo programa a ser lançado, alguns entre este ano e o próximo, portanto aí sim poderá ser interessante, mas não temos ainda nenhuma informação concreta sobre os EA Grants. E o PRR, como eu disse, é um programa muito direcionado para aquilo que é o combate ao impacto que a pandemia teve na economia. Portanto, na verdade, é muito direcionado para empresas que tenham sofrido estes impactos e não para novos projetos que venham a ser lançados aqui. Por outro lado, o Portugal 2030 e o Horizonte Europa são completamente abertos ao lançamento de novos projetos e novas ideias. Portanto, empresas e empresários brasileiros que tenham projetos e negócios que queiram lançar em Portugal poderão recorrer e poderão aceder a este tipo de fundos. Nós vamos começar aqui pelo Portugal 2030. A apresentação está estruturada de uma forma em que vamos dar aqui alguns detalhes do programa, de forma genérica. Depois vamos explicar-vos alguns conceitos de calls ou oportunidades concretas de financiamento. Okay? Também vamos falar-vos aqui de alguns concursos que estão abertos e aos quais vocês podem candidatar se tiverem atividades em Portugal. E depois vou partilhar também convosco alguns casos de sucesso passados para terem uma noção real de alguns exemplos de coisas que já aconteceram, como é que funcionaram e para verem como é que isto pode ser aplicável ao vosso caso. Como a Simone disse, fiquem à vontade para colocar questões durante a apresentação no chat, ok? A Simone irá interromper, irá fazer as questões que forem necessárias, porque a ideia desta apresentação e deste webinar é que seja uma conversa, a ideia não é passar desta informação de forma solta, mas torná-la uma conversa onde vocês podem colocar as vossas questões, apresentar a vossa realidade e ver como é que estas soluções podem ser aplicáveis à vossa situação e ao vosso projeto em concreto, ok? Então, Portugal 2030 é o grande quadro de financiamento da União Europeia atribuído especificamente para Portugal. Okay? O quadro foi desenhado para estar em implementação entre 2021 e 2027. No entanto, existiram aqui alguns atrasos derivados de vários fatores, nomeadamente a pandemia, como é óbvio, derivado também das eleições que houveram no Parlamento português no início do ano passado, ou seja, isto também fez atrasar um bocadinho o arranque do programa. E na realidade este programa vai arrancar este ano, ok? Está neste momento a arrancar, tem neste momento os primeiros concursos abertos, portanto nós estamos aqui num timing perfeito para olhar para estas oportunidades e perceber como é que elas podem ser aplicadas nos vossos projetos. Este novo quadro tem um orçamento disponível de 24 bilhões de euros, ok? É muito dinheiro, é um grande pacote de incentivos dado pela Comissão Europeia. Isto acontece de forma regular, ou seja, a Comissão Europeia a cada 7 anos desenha um novo quadro de financiamento para cada país e atribui-lhe um pacote de apoios que depois é distribuído dentro de cada país. Okay? Portanto, estes 24 bilhões de euros são aplicáveis apenas para projetos que aconteçam em Portugal. Okay? Entidades que estejam a desenvolver atividades em Portugal, mesmo que, como é óbvio, podem ter negócios e podem ter interesses a nível internacional, podem exportar, podem ter uma ambição global e é esperado que o tenham, mas eles devem desenvolver a sua atividade a partir de Portugal. Okay? Estes fundos são distribuídos através de concursos que são dirigidos tanto às entidades públicas como às entidades privadas.
e eles são divididos entre diferentes objetivos e prioridades. Okay? Como vamos ver a seguir, existem diferentes programas, diferentes objetivos que definem aqui os verticais de atuação e os verticais onde nós podemos encaixar cada projeto. Cada empresa pode ter mais do que um projeto, desde que lá está quem encaixe nestes diferentes objetivos e prioridades. O que é que vamos falar a seguir? Vamos falar do âmbito destas oportunidades, quais é que são as ações, o tipo de ações que estão incluídas no programa, como é que isto se materializa, ou seja, o que é que isto resulta em termos de financiamento, ou seja, o que é que vocês conseguem obter ao candidatar-se a estes programas, quem é que se pode candidatar, quais é que são as despesas elegíveis, isto é muito importante porque estes financiamentos são atribuídos de acordo com um business plan, okay? Com um plano de negócios que tenha muito bem definido quais é que são as despesas, quais é que são os investimentos a realizar, e é de acordo com essas despesas que é atribuído o financiamento. Okay? Se nós apresentarmos um plano de 100 mil euros, recebemos um valor. Se apresentarmos um plano de 500 mil euros, recebemos outro valor. Okay? E por último, alguns casos reais de sucesso, alguns use cases, para ficarem a perceber aqui com os exemplos como é que estas coisas funcionam. Então, vamos começar aqui por dois tipos de programa que são muito parecidos, por isso é que eles estão aqui em conjunto. No entanto, apesar de eles terem condições muito parecidas, eles têm objetivos diferentes, ok? Nós temos aqui do lado esquerdo o sistema de incentivos para o empreendedorismo qualificado, ok? Muito orientado para projetos numa fase inicial de vida, ok? Lá está daí a lógica de empreendedorismo, apoio ao empreendedorismo. E depois temos do lado direito o sistema de incentivos para a inovação produtiva. Aqui estamos a falar de projetos já numa fase de maturidade mais avançada e que pretendem a investir para capacitar os seus negócios ou para aumentar a capacidade produtiva. Okay? Ambos têm uma taxa de subvenção até 75%. Okay? Isto significa que se nós apresentarmos, por exemplo, um projeto de 100 mil euros, nós recebemos até 75 mil euros. Okay? É aplicado então sobre as despesas elegíveis o montante de incentivo que for elegível. E no caso do empreendedorismo qualificado, tem um montante mínimo, que neste caso são 50 mil euros, ou seja, o somatório das despesas elegíveis tem que ser no mínimo 50 mil euros para o empreendedorismo qualificado, ou, no caso da inovação produtiva, 75 mil euros. Okay? Como é que este financiamento funciona? Este modelo, estes dois programas têm financiamentos mistos, ok? Tem uma solução de financiamento mista que irá então ter 50% do apoio na forma de empréstimo, sem qualquer taxa de juros, ou seja, taxa de juros zero, isto é, taxa fixa, isto não vai mudar, ok? Mesmo com as taxas de juros a subir na banca, aqui é taxa de juros zero, inflexível, ou seja, não muda, e com 2 anos de carência e 6 anos de reembolso, ok? Portanto, nos primeiros 2 anos do projeto não há qualquer pagamento e depois, a partir do terceiro ano, tem 6 anos de reembolso. Portanto, na verdade, o pagamento será a 8 anos. 2 mais 6, ok? Os outros 50% do apoio são uma subvenção a fundo perdido. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que são valores que vocês recebem e que não têm que pagar de volta, ok? É dinheiro de suporte ao investimento. Deixa-me dar-vos aqui um exemplo concreto em termos de números para vocês terem uma ideia do que é que estamos a falar. Se então temos um projeto de 100 mil euros, eu digo 100 mil por ser um número redondo, não tem que ser, pode ser maior, pode ser mais pequeno, mas temos um projeto de 100 mil euros, isto significava que poderíamos ter até 75% de apoio, ou seja, poderíamos receber até 75 mil euros, e desses 75 mil, 37.500 seriam empréstimo, 37.500 seriam incentivo a fundo perdido. Ok? Em termos de período de investimento, os projetos são desenhados até 2 anos. Portanto, nós temos 2 anos para executar o projeto e, conforme vamos executando o projeto, vamos recebendo o apoio. Okay? O pagamento do incentivo e da subvenção vai sendo dado ao longo destes 2 anos através de reportes. Ou seja, nós vamos reportando o que é que fazemos e vamos recebendo o valor respeitando a cada um desses reportes. Ok? Então, o que é que nós podemos encaixar aqui em termos de projetos em cada uma das tipologias? O empreendedorismo qualificado, como eu disse, é muito orientado para uma lógica de empreendedorismo, de novos projetos, da criação de novas ideias. Portanto, estamos a falar de projetos que tenham uma forte dinâmica de crescimento ou projetos que sejam uma consequência de resultados de pesquisa e desenvolvimento. Ou seja,
ou são projetos que encaixam em setores que estejam a crescer muito, ou projetos que venham de resultados de projetos anteriores muito orientados para pesquisa, que tenham provado o conceito e neste momento querem lançar o seu negócio, ou seja, que fazem aqui o seu market fit através desta call. Por outro lado, a inovação produtiva é muito orientada para projetos na área industrial e na área do turismo. Okay? Estamos a falar de projetos em atividades inovadoras que reforcem a competitividade das empresas na produção dos bens ou serviços. Muito orientada, como eu disse, na área de indústria, ou seja, tudo aquilo que seja produção industrial e lançamento de projetos turísticos. Okay? Quais é que são as despesas elegíveis? Relembro, as despesas elegíveis aqui funcionam como a forma de calcular o apoio que nós vamos aceder. Okay? É o somatório de todas estas despesas que fará que irá calcular o incentivo a que teremos direito. Então, para estas duas calls, podemos aceder a custos de aquisição de máquinas e equipamentos, custos com software e equipamentos informáticos, como computadores ou outro material informático, custos de construção ou remodelação de espaços. Atenção que tudo o que seja relacionado com construção apenas é elegível, mais uma vez, em turismo e indústria. Okay? Setores tecnológicos não podem ter custos de obras, custos de construção. Depois, conseguimos colocar também custos com design e marketing de produtos e marcas. Custos com web marketing, ou seja, tudo o que seja material ou canais de comunicação digitais, como o website, as redes sociais, o desenvolvimento de uma plataforma ou de uma app, também pode ser encaixado aqui. E depois os custos com consultoria, como estudos, diagnósticos, auditorias, certificações e outros tipos de consultoria. Okay? Atenção, uma coisa muito importante, estas duas tipologias não permitem que se coloquem custos com recursos humanos. Okay? Portanto, os custos da vossa equipa interna não são financiados aqui. Tudo isto é através de subcontratação, outsourcing. Ok? Vamos partilhar aqui convosco um caso de sucesso desta tipologia. Vamos partilhar aqui o caso da Box to Life. A Box to Life é, na prática, um projeto que resulta de uma plataforma inteligente que distribui conteúdos e experiências para espaços públicos, nomeadamente museus e parques naturais, ou seja, uma aplicação que consegue distribuir conteúdos sobre estes locais. O projeto teve origem no México, ou seja, ele já existia no México antes de se candidatar aqui ao Portugal, na altura Portugal 2020, que agora evoluiu para o Portugal 2030, e os 3 cofundadores são mexicanos. Ou seja, isto é importante, eu só tenho aqui esta nota de percebimento para vocês perceberem que, pelo facto de os fundadores ou os empresários não serem portugueses, não é impeditivo para o acesso a estes financiamentos, ok? Os 2 cofundadores são mexicanos e decidiram, depois de visitar Portugal, que Portugal era um bom sítio para lançar o projeto e resolveram incorporar aqui uma empresa, uma subsidiária da empresa mexicana, que lançou o seu projeto aqui e começou a trabalhar no mercado e também concorreu a este tipo de concursos. Os fundadores participaram num programa que é o Launch in Lisbon, que é um programa de soft landing, que nos dá aqui algumas recomendações sobre Portugal e como lançar os seus negócios em Portugal. A HERE conheceu o projeto e recomendou algumas soluções de financiamento, ou seja, eles explicaram-nos qual é que era o objetivo e o que é que queriam fazer, e nós recomendámos que uma call de empreendedorismo qualificado seria um bom arranque para o projeto aqui em Portugal. Os fundadores decidiram então fazer um lançamento aqui, criaram a empresa, ou seja, incorporaram a empresa em Portugal, tiveram acesso a um Startup Visa, ou seja, um visa para os fundadores e permitiu que eles trabalhassem aqui a partir de Portugal, e então candidataram-se connosco ao Portugal 2020. Então, isto resultou numa candidatura do empreendedorismo qualificado aprovada, que lhes deu cerca de 80 mil euros para financiar projetos, os investimentos em web development, ou seja, eles desenvolveram a plataforma aqui em Portugal, tiveram também custos com hardware, ou seja, que foi necessário para fazer os testes e para a equipa, tiveram também a criação e o desenvolvimento da marca, e depois tiveram custos do web marketing, nomeadamente o site e algumas estratégias de promoção nas redes sociais. Okay? Portanto, como podem ver, o processo foi muito parecido a poderá ser qualquer um dos vossos, que é um empresário fora de Portugal, quer aproveitar as oportunidades aqui, lança o seu negócio aqui e concorre e consegue aceder a capital para desenvolver esse projeto. Ok?
Vamos passar agora para duas tipologias diferentes, nomeadamente a internacionalização e a qualificação. Mais uma vez, elas estão aqui juntas porque têm condições muito similares, no entanto, elas têm objetivos muito diferentes. Okay? A taxa de apoio em ambos os programas é de 45%. Se os projetos forem em Lisboa, são 40%. Okay? E tem um investimento mínimo de 25 mil euros. Este investimento mínimo significa que o somatório das despesas tem que ser no mínimo 25 mil euros. Não é um capital que vocês tenham que ter à cabeça, que tenham que demonstrar que já existe, é o somatório das despesas elegíveis. Okay? Ao contrário dos primeiros duas calls que eu vos falei, estas duas têm um incentivo totalmente a fundo perdido, okay? Totalmente não reembolsável. O que significa que estes 45% que vocês recebem são totalmente para vocês e não têm que pagar nada de volta. Okay? Mais uma vez, o período de investimento destes projetos é até 24 meses, ou seja, nós temos 2 anos para executar o projeto e para receber estes apoios. Okay? Em termos de tipologias de projeto que são elegíveis, no caso da internacionalização, o objetivo é apoiar empresas que, a partir de Portugal, queiram exportar os seus produtos ou serviços, ou seja, queiram ir para novos mercados. Dou-vos aqui um exemplo. Se vocês têm o vosso projeto já em fase de desenvolvimento no Brasil e querem explorar o mercado europeu, vocês podem montar aqui uma estrutura e, a partir de Portugal, conseguir exportar e conseguir explorar os restantes mercados e ter um incentivo para fazer isso. Okay? No outro lado, o lado da qualificação, é muito mais orientado para reforço das capacidades de gestão internas. Okay? Vocês criam aqui uma estrutura e o projeto necessita de alguns investimentos para se capacitarem internamente para desenvolver a estrutura, para implementar a estrutura, para desenvolver o seu negócio. E aí existem alguns investimentos associados, então a melhor opção é a call de qualificação. Em termos de despesas elegíveis, do lado da internacionalização, o foco é muito direcionado para o marketing e força de vendas, ok? Portanto, ele financia tudo aquilo que seja a participação em feiras, eventos, conferências, ou seja, tudo aquilo que sejam ações de promoção do vosso projeto a nível internacional. E aqui isto inclui tanto os custos das viagens, como o alojamento, como o próprio custo da participação no evento, ok? Para além disto, vocês podem ainda ter viagens comerciais, ou seja, viagens em que vocês vão reunir diretamente com clientes, ou potenciais clientes, ou parceiros. E aqui vocês conseguem colocar o custo de viagens e alojamento para outros mercados que não Portugal. Okay? Para além disso, na área do marketing, vocês conseguem ter aqui apoio para tudo aquilo que seja web marketing e campanhas para mercados externos. Quando eu digo aqui web marketing, estamos a falar tanto de a criação de conteúdo, ou seja, se vocês têm algum parceiro que desenvolva conteúdo, prepara os vossos materiais para as campanhas de marketing, como as próprias campanhas em si e os custos que têm com elas, nomeadamente as Google AdWords, campanhas no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, TikTok, okay? Qualquer plataforma, rede social que vocês utilizem para promover o vosso negócio e que tenham custos com a promoção desse negócio, podem colocar esses custos aqui nos incentivos para a internacionalização. Okay? Para além disso, conseguem também o custo com o design e registro de marcas, ou seja, registrar a vossa marca e a vossa propriedade intelectual aqui no mercado português ou europeu, e depois material promocional. E aqui estamos a falar de material físico, cartões, flyers ou outro tipo de catálogos que utilizem nas vossas ações comerciais. Aqui vocês conseguem o apoio tanto na parte da criação do material, do design do material, como na produção gráfica do mesmo. Okay? Por último, conseguem ainda também apoio para a contratação de recursos humanos para envolver no projeto. Okay? Podem contratar 2 novos recursos humanos por projeto para encaixar aqui na internacionalização, nomeadamente perfis na área do marketing ou na área comercial. Okay? Do lado da qualificação, como eu disse, os incentivos são muito mais orientados para a capacitação interna do vosso negócio, daí os custos serem, numa lógica muito mais de desenvolvimento de capacidades internas e da vossa equipa e da vossa estrutura. Isto inclui, nomeadamente, softwares de gestão e de apoio à atividade, o design e o registro de marcas e propriedade intelectual, o desenvolvimento ou renovação do vosso website,
estudos, diagnósticos e assistência técnica de suporte ao vosso negócio, auditorias e certificações, por exemplo, e depois também, lá está, a contratação de recursos humanos altamente qualificados, de acordo com o projeto de qualificação. Okay? Dá-vos aqui alguns exemplos. Partilhar aqui o exemplo da Kix. A Kix é uma marca de retalho em Portugal. A Kix representa marcas como a Nike, como a Adidas, a Reebok, aqui no mercado português, e tem mais de 2 dezenas de lojas espalhadas por todo o país. O que a Kix queria fazer era, estava muito orientada para o retalho tradicional, para as lojas físicas, e queria criar aqui uma segmentação de negócio de e-commerce, ou seja, queria aproveitar também os canais digitais para poder aumentar as suas vendas e, acima de tudo, conseguir aumentar as suas exportações. O projeto da Kix foi-nos apresentado, nós sugerimos uma call de qualificação, ok? E que resultou num projeto aprovado que deu à Kix aproximadamente 146 mil euros de incentivo, do total de investimento à volta de 325, que eles utilizaram para contratar recursos humanos, neste caso 2 recursos humanos, para o desenvolvimento da plataforma de e-commerce, para equipamento e software de edição fotográfica e de imagem, ou seja, que o objetivo foi melhorar as qualidades dos conteúdos e da imagem dos produtos da Kix, e depois um software CRM para apoio à sua atividade de gestão. Dá-vos aqui, depois no exemplo de qualificação, dá-vos aqui um exemplo de internacionalização. A TourScanner é uma plataforma que agrega oferta de tours turísticos, é uma espécie de Skyscanner, não sei se conhecem, que o Skyscanner, basicamente, nós podemos pesquisar o local de partida e o local de destino, ele vai-nos apresentar todos os voos disponíveis e a combinação de voos disponíveis para essa localização. A TourScanner faz exatamente o mesmo com atividades turísticas, ou seja, eu posso pesquisar uma visita a Paris, por exemplo, e ele vai-me apresentar todos os parceiros que têm algum tipo de atividade turística e eu posso comprar os bilhetes e o acesso a essas atividades através da plataforma. A TourScanner, também gosto de realçar isto, também é detida por um fundador não português, ou seja, um fundador italiano que veio para Portugal desenvolver o seu negócio. Ele achou que Portugal era um bom local para desenvolver esta plataforma e que tinha recursos e tinha estes apoios que eram um bom apoio, um bom suporte ao arranque do projeto, e com o nosso apoio conseguiu aqui um incentivo de 153 mil euros aproximadamente, de um total de investimento de 383. Okay? Este incentivo foi utilizado para a contratação de 2 recursos humanos, para web marketing, ou seja, a TourScanner utilizou este financiamento para colocar muitos anúncios, nomeadamente com Google AdWords e com Facebook e Instagram, para atrair novos utilizadores para a plataforma. Aproveitou também para registar os domínios da TourScanner em vários mercados internacionais, ou seja, existe a tourscanner.pt para Portugal, existe a tourscanner.es para Espanha e por aí. Serviu também para proteger a marca TourScanner em toda a Europa. Okay? A TourScanner neste momento está registada, é uma marca registada em toda a Europa. E depois, custos também com mídia e imprensa, ou seja, eles lançaram vários artigos pagos na imprensa tradicional e que foram suportados também por este projeto. Agora, passar aqui para as últimas tipologias do Portugal 2030 que fazem sentido partilhar e que são aqui orientadas para a pesquisa e desenvolvimento. Okay? Até aqui focámos-nos em calls e avisos e concursos que eram muito orientados para projetos que já estejam no mercado, e agora temos aqui 2 oportunidades especificamente para projetos que ainda não estejam no mercado e que estão na fase de pesquisa e desenvolvimento. A grande diferença entre a pesquisa e desenvolvimento tradicional, do vosso lado esquerdo, ou as demonstrações de pesquisa e desenvolvimento do lado direito, é a fase em que o projeto se encontra. Okay? O sistema de incentivos para a ID, investigação e desenvolvimento, do lado esquerdo, é orientado para projetos que estejam numa fase inicial de desenvolvimento, okay? Que estejam numa fase de pesquisa e que não tenham tecnologia devidamente validada e comprovada. Por outro lado, do lado direito, os projetos de demonstração de investigação e desenvolvimento são orientados para pesquisa e desenvolvimento que já tenha sido validada. Ou seja, nós já conseguimos provar o nosso conceito, já temos um protótipo e agora queremos desenvolver a tecnologia
até à fase final de lançamento para o mercado. Okay? Portanto, tem fases diferentes de atuação e é aqui a grande diferença entre os dois programas. Em termos de taxa de incentivo, ela pode ir até 75% das despesas elegíveis, ok? Sendo que é totalmente a fundo perdido, ok? Ela apenas converte uma pequena parte em empréstimo se for acima de 1 milhão de euros, ok? Tudo aquilo que seja até 1 milhão de euros é totalmente a fundo perdido. Os sistemas de incentivos para a pesquisa e desenvolvimento têm também uma particularidade. Eles podem ser desenvolvidos de forma individual, ou seja, a vossa empresa candidata-se individualmente e nesse caso tem um investimento mínimo de 100 mil euros, ou podem ser desenvolvidos em cooperação. E neste caso, a cooperação pode ser com outras empresas portuguesas ou com universidades e centros de investigação. E nesse caso, o investimento mínimo são 150 mil euros. Okay? Em relação ao período de investimento, tal como nos programas anteriores, é até 24 meses. Em termos de despesas elegíveis, aqui está uma das grandes diferenças dos projetos de pesquisa e desenvolvimento face aos restantes, é que ele permite alocar os custos da vossa equipa interna. Okay? Não necessariamente as novas contratações, mas equipa que vocês já tenham no vosso payroll, que já sejam headcounts da empresa e que vocês vão alocar ao projeto. Portanto, o tempo e o custo dessas pessoas é financiado por estes programas. Além disso, podem ainda contratar novas pessoas e, havendo novas contratações, também podem alocar esses custos e esse tempo ao programa. Além dos custos com a equipa, são inelegíveis custos com matérias-primas e consumíveis, aquisição de serviços técnicos e científicos, aquisição de patentes, ou seja, se vocês quiserem registar ou adquirir uma patente já existente, podem colocar aqui o custo. Aquisição de equipamento e software para a utilização no projeto, aqui não estamos a falar de equipamento informático ou software. Despesas com a promoção e divulgação dos resultados do projeto. É sempre essencial que, tendo em conta que é um projeto de pesquisa e desenvolvimento, exista uma promoção e uma disseminação dos resultados alcançados, ou seja, vocês vão desenvolver pesquisa e desenvolvimento e vão chegar a um certo resultado, a um certo conhecimento, e esse conhecimento deve ser partilhado com o ecossistema, se bem que, como é óbvio, protegendo aquilo que for efetivamente a vossa propriedade intelectual. Isso não tem que ser partilhado, mas os resultados de forma mais superficiais deverão ser partilhados com o ecossistema de inovação. Além disto tudo, ainda permite a alocação de custos indiretos, ou seja, estes custos indiretos são muito interessantes porque são calculados automaticamente, são 25% de todos os outros custos e que não têm que ser justificados, ou seja, é dinheiro que a empresa pode gastar naquilo que achar melhor e de suporte ao desenvolvimento do projeto. Okay? Deixa-me partilhar aqui o exemplo da IT Peers. A IT Peers tem um projeto de tecnologia que se chama Online Ops. O Online Ops é basicamente uma estrutura de software desenvolvida através de Machine Learning que pretende corrigir os erros das operações da IT e antecipá-los, ou seja, tudo aquilo que sejam erros de programação são de alguma forma antecipados e corrigidos antecipadamente. Este projeto foi desenvolvido pela IT Peers em cooperação com o Inesctec, que é um centro de investigação em tecnologia baseado em Portugal. Okay? O projeto recebeu uma subvenção total de 549 mil euros para o desenvolvimento deste projeto e que foi utilizado para os recursos humanos, lá está, as equipas que foram alocadas ao projeto, incluindo também a contratação de 2 investigadores, um developer e 2 data scientists, ter também custos com hardware e outras infraestruturas tecnológicas, tem também prevista a proteção da propriedade intelectual, ou seja, a patente que será gerada pelo desenvolvimento deste projeto será financiada ao abrigo do mesmo, e depois, lá está, a divulgação e exploração daquilo que foram os resultados da investigação do projeto. Ok? Eu aproveito para fazer aqui uma pausa e perguntar se há alguma questão que queiram colocar. Simone, não sei se há aí alguma questão no chat. Oi, Bruno, tá me ouvindo? Sim, já tem perguntas aqui. Eu estava escrevendo, mas já vou te fazer uma delas aqui. A primeira pergunta, na verdade, são 2 perguntas do Álvaro, né?
Então, ele diz assim, se os benefícios valem de forma equivalente para a mudança da sede da empresa para Portugal ou para quem mantém a sede em outro país, por exemplo, Estados Unidos e Brasil, né? Então, vou até passar uma parte dela aí para você. Então, os benefícios valem de forma equivalente para a mudança da sede da empresa Portugal ou para quem mantém a sede em outro país e abre uma subsidiária em Portugal para explorar o mercado europeu, né? Nesse segundo caso, se fosse a tecnologia seria mantida na sede, mas parcialmente desenvolvida em Portugal para customizar necessidades do mercado europeu. Então, a pergunta é se esses benefícios, se aplicam nesse caso, valem também para casos de subsidiárias, se valem para casos de uma exploração na sede, mas também uma parte customizada na subsidiária, e se você pode ter empresa fora, esses benefícios seriam exatos. Essa é uma pergunta que também é uma pergunta do Celso aqui da Biofazendas, porque ele também queria saber se os benefícios seriam para quem especificamente tem uma sede, uma razão social, fiscal, né? Uma sede fiscal em Portugal, ou se de repente você pode ter, inclusive até mesmo em mercado em países da União Europeia, né? Se existem essas possibilidades de se estender esses benefícios, mesmo que a sua sede não seja em Portugal. Enfim, são duas perguntas semelhantes, né? Sim. Não, é possível, ok? Até porque, como eu disse há pouco, aquele exemplo que eu dei, posso voltar aqui atrás, o exemplo da Box2Life, Box2Life é uma subsidiária, ok? É uma empresa que já existia no México e criou uma subsidiária em Portugal para desenvolver o seu negócio para a Europa, ok? Portanto, vocês podem perfeitamente manter as vossas sedes e o vosso negócio nos mercados onde já trabalham. O que é obrigatório é que exista aqui uma estrutura em Portugal. Se é uma subsidiária, se é sede, é indiferente, ok? Qualquer tipo de estrutura funciona para aceder a este tipo de fundos, ok? O que é importante? Tendo aqui uma estrutura, seja ela em que formato for, subsidiária ou entidade geral, o que é importante é que os projetos e o financiamento que vocês consigam alcançar aqui tem que ser aplicado na empresa portuguesa, ok? Ele não pode ser utilizado para pagar custos da outra estrutura, neste caso, se tiver uma sede no Brasil ou nos Estados Unidos, não pode utilizar os fundos que recebem aqui para desenvolvimento lá. Ele deve ser utilizado no desenvolvimento e nos custos que a estrutura portuguesa tenha. Ok? Ótimo. Tem uma outra pergunta, não sei se você já quer responder, mas eu vou passar aqui. Se os mesmos benefícios apresentados são válidos para fintechs, que terão que ser reguladas pelo Banco Central de Portugal, como entidades de pagamento, né, ou electronic money, né? E se o palestrante, se você tem informação sobre o número de PIs, né, Payment Institutions, ou IMNIs, que são as Electronic Money Institutions, que estão se incorporando em Portugal para atuar no mercado europeu. Então, assim, vale para fintechs? Como é que é essa questão da regulação do Banco Central Europeu? E, enfim, então, Banco Central de Portugal, né? Também. Sim. Este tipo de incentivos é elegível para fintechs, mas temos que analisar caso a caso. Eu dou-vos aqui um exemplo muito concreto. Aqui há alguns anos, cerca de 2, 3 anos, nós conseguimos um projeto aprovado precisamente para uma e-wallet, ou seja, uma empresa que estava a desenvolver uma solução de pagamentos eletrónicos e que conseguiu com isso um incentivo, na altura foram 700 mil euros, uma coisa assim, 600 mil euros, não me recordo o valor em concreto, mas conseguiu aceder a este financiamento e que era uma ferramenta de pagamento e uma e-wallet. Portanto, é possível. No entanto, existem algumas limitações para fintechs. Não é fintechs no geral, são fintechs que vendam produtos financeiros, ok? Uma e-wallet ou uma ferramenta de pagamento eletrónico
é uma ferramenta tecnológica, não é uma ferramenta financeira, não é um instrumento financeiro. Mas tudo aquilo que sejam instrumentos financeiros, nomeadamente a venda de oportunidades de financiamento, a venda de crédito, a venda de oportunidades de investimento, tudo isso está excluído dos incentivos. Portanto, se a vossa fintech tiver a atuar em alguma destas áreas, não poderá aceder. Ok? Se tiver uma ferramenta tecnológica de suporte, que é uma fintech, mas é uma ferramenta tecnológica, aí sim poderá aceder a este tipo de incentivos. Ok? Respondendo à segunda questão, em relação a números, não tenho os números presentes, o número de fintechs que se está a instalar na Europa. Sabemos que, como é óbvio, tem havido uma grande procura e a fintech é um dos setores mais, mais dinâmicos em todo o mundo, e a Europa não foge a isso. Portanto, existem muitos projetos e muitas empresas a lançar fintechs aqui na Europa. A pergunta dele era mais em relação se você tinha alguma informação do número de instituições de pagamentos, né? Ou aquelas. Não, foi o que eu respondi. Não tenho esse número. O que eu vos posso dizer é que há, sem dúvida, uma enorme procura, mas não tenho esses números presentes. Consigo acedê-los, mas isso é um trabalho de market research que podemos fazer, mas não tenho aqui totalmente presente. Bom, o Lázaro fez uma pergunta, acho que já está respondida, se os recursos devem ser gastos só com empresas de Portugal, e a gente já respondeu. Não, atenção. Os custos não têm que ser gastos com empresas de Portugal. Eles podem ser gastos com qualquer empresa. Eles têm que ser gastos pela empresa portuguesa que se está a candidatar. Ok? Mas podem contratar outsourcing no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Índia, onde vocês quiserem. Ok? Não tem que gastar nas empresas portuguesas. Ele tem que ser promovido pela empresa portuguesa que se estiver a candidatar. Tá, entendi. Então esse recurso pode ser gasto com empresas, inclusive você dando esse exemplo de outsourcing de outros países. Exatamente. Tá. Tem uma outra pergunta dele, mas eu vou deixar para depois, que ele quer saber como que é feita a análise do negócio a ser proposto. Mas aí tem uma parte que você vai falar sobre as etapas, né? Então, acho que dá para a gente... Ok, então pronto. Então vou seguir, vou passar aqui para mais um tópico, que é o CFID, que é um benefício fiscal AID. Deixa só aqui uma nota aqui. Todas aquelas calls e candidaturas e oportunidades que falámos até aqui, elas são cumuláveis, ok? Vocês podem candidatar-se a mais do que uma, desde que exista, lá está, o enquadramento de despesas e de projeto em mais do que uma tipologia, ok? O mesmo se aplica para o CFID. O CFID é, na prática, um sistema de incentivos fiscais direcionado para a investigação e desenvolvimento, ok? Isto é uma coisa que as empresas podem candidatar todos os anos, ou seja, no final de cada ano, elas podem apresentar a sua candidatura ao CFID, e o que o CFID resulta é, na prática, nós apresentamos os projetos de investigação e desenvolvimento que a empresa realizou no ano anterior e os custos associados ao mesmo, ok? Na prática, vocês conseguem, com este CFID, uma redução nos impostos que a empresa tem que pagar ao Estado, e isto tem por base os custos de investigação e desenvolvimento tenham sido alocados. Isto pode resultar numa dedução do imposto a pagar de até 82%. Ok? Portanto, em cada ano fiscal, vocês podem deduzir 82% dos impostos que têm a pagar só através da candidatura do CFID. Ok? Mais uma vez, como eu disse, estas candidaturas são cumuláveis com todas as outras que eu falei até aqui. Passar agora para o Horizonte Europa. O Horizonte Europa é o programa de financiamento a nível europeu, ou seja, ele está aberto para todos os países da União Europeia, o que, por si só, significa aqui uma competitividade muito maior. Ou seja, os projetos que nós candidatamos ao Horizonte Europa terão uma concorrência muito maior, uma competição muito maior, e por aí são mais difíceis de aprovar. No entanto, em termos de dimensão dos projetos, também é muito interessante, porque nós conseguimos ter aqui uma escala de incentivo muito maior. Os projetos do Horizonte Europa são aos milhões e não aos milhares, ok? Eu costumo dizer, meio a brincar, para quem é fã de futebol, e acredito estando aqui a falar para uma plateia de brasileiros, há aqui muitos fãs de futebol, eu costumo dizer que isto é a Liga dos Campeões, é a Champions League deste tipo de incentivos, porque é muito competitivo e é difícil de alcançar. Nem toda a gente está ao nível da Liga dos Campeões, mas é efetivamente muito interessante e toda a gente quer lá estar. O Horizonte Europa tem então um pacote
de cerca de 100 bilhões de euros para financiar projetos até 2027 e tem os objetivos de reforçar a base científica e tecnológica da União Europeia, impulsionar a capacidade de inovação e competitividade da Europa, criar empregos em investigação e inovação e, como é óbvio, incluir aqui o tema do desenvolvimento sustentável dos objetivos da ONU, os Sustainable Development Goals, como base do desenvolvimento de projetos. O Horizonte Europa está dividido em 3 pilares. O pilar 1, que é muito orientado para a ciência, é muito uma lógica de investigação de base e muito orientado para as universidades e a investigação que lá se produz. O pilar 2, que tem os desafios globais e a competitividade industrial, está dividido por clusters, ok? Saúde, cultura, criatividade e sociedade inclusiva, segurança civil para a sociedade, digital, indústria e espaço, clima, energia e mobilidade, e depois alimentos, bioeconomia, recursos naturais, agricultura e ambiente, ok? O pilar 2 permite a participação de empresas privadas, no entanto, estes projetos são sempre desenvolvidos em consórcio. Isto significa que as candidaturas para o pilar 2 são sempre através de parcerias internacionais, ok? Tem que haver uma colaboração de mais do que uma entidade, nomeadamente, ou normalmente são no mínimo 3 entidades de 3 países diferentes que desenvolvem este tipo de projetos, ok? São projetos muito interessantes e que financiam normalmente 100% dos custos, ok? Como é óbvio, como eu disse há pouco, é muito competitivo e é difícil conseguir este tipo de projetos. Para ter uma ideia da taxa de sucesso deste tipo de projetos, e não estamos a falar da nossa, a nossa também anda à volta destes números, mas a nível europeu, a taxa de sucesso destas candidaturas anda à volta dos 20%, ok? Do total de candidaturas recebidas. Depois temos o pilar 3, que aqui sim é onde temos o espaço para as candidaturas de empresas de forma individual, ok? Nomeadamente através do Conselho Europeu da Inovação, que tem um programa que é o Accelerator, o acelerador de startups e inovação, que permite então candidaturas individuais e permite financiamentos que podem ir até aos 15 milhões de euros por projeto. Como eu estava a dizer há pouco, o programa tem estes pilares e depois tem tipologias de ações que nos podemos candidatar. Nomeadamente, tem as Research and Innovation Actions, que são as RIAs, as Coordination and Support Actions, as Innovation Actions e, mais uma vez, o European Innovation Council, que é o programa onde as empresas e as startups se podem candidatar de forma direta ao financiamento. Pronto, e aqui terminamos a apresentação dos programas. Só para vos dar aqui uma ideia daquilo que a HERE faz. A HERE tem várias áreas de atuação e tenta cobrir toda a fase de vida, todas as fases de vida de uma empresa, desde o lançamento até à fase de growth e management dos seus negócios. Portanto, como temos serviços e equipa para vos apoiar em toda a linha de evolução do vosso negócio. A HERE, como eu disse no início, é uma plataforma de agregadora do ecossistema, ou seja, nós ajudamos as empresas a entrar no ecossistema e a conhecer todos os parceiros disponíveis e, com isso, também conseguir financiamento. Ou seja, o financiamento para nós é uma forma, é uma ferramenta para permitir o desenvolvimento de negócios. Em termos de estruturação do nosso serviço, e era um bocadinho a lógica do que a Simone estava agora a colocar na última questão, isto é o nosso modelo de operação. Nós começamos por conhecer o projeto, ou seja, analisar o estado da arte e confirmar o enquadramento do projeto em algum concurso, em algum programa em específico. Depois, desenhamos o projeto em co-criação com o parceiro, ou seja, com o nosso cliente e com a empresa. Quando é necessário, saltamos para o passo 3, que é vamos à procura de parceiros e parcerias que façam sentido para o desenvolvimento do projeto. E depois entramos então na fase de desenvolvimento do mesmo, ok? Que passa pela escrita de toda a proposta e toda a candidatura a estes programas e estes concursos. É um processo intenso, que exige muito conhecimento e muita alocação da nossa equipa, mas que nós estamos muito capacitados e temos aqui uma equipa com muitos anos de experiência neste tipo de programas, e posso-vos dizer que nos últimos 6 anos, que foi desde o início do programa do Portugal 2020 até à data de hoje, já estamos aqui a iniciar o Portugal 2030, nós conseguimos garantir como aprovados para as empresas portuguesas mais de 25 milhões de euros, okay, de incentivos. Ou seja, é um montante muito interessante. Passando à fase da escrita da proposta, fazemos uma revisão conjunta, ou seja, nós temos uma equipa de revisão, mas pedimos também que os nossos parceiros revejam o próprio projeto, porque aqui a ideia é que
a submissão do mesmo, a entrega do mesmo, vá ao encontro das expectativas das empresas e dos nossos clientes. E, por último, aprovado os projetos, nós apoiamos também na gestão do mesmo. Okay? Todo o reporting e a gestão dos recebimentos do financiamento por parte do nosso cliente é feita por nós, sendo que o dinheiro vocês recebem as empresas, nós fazemos toda a gestão e o reporte junto do governo e junto das entidades que estejam a coordenar os programas. Aqui está a nossa equipa base. Como eu disse no início, eu sou um dos co-founders da Here Partners e temos uma equipa muito experiente. Isto é aqui a equipa core, mas como é óbvio temos uma equipa mais extensa de consultores com muita experiência neste tipo de programas e com total capacidade para responder aqui aos desafios. Por último, só deixar aqui então este gráfico que mostra então o Plug Here. Como eu disse, mais do que uma consultora de financiamento, a Here é uma plataforma do ecossistema. Ou seja, com a Here vocês conseguem ser um conjunto de parceiros que já estão estabelecidos no mercado português e europeu e aceder com eles a tudo aquilo que seja as necessidades normais de uma empresa que quer lançar aqui o seu negócio. Desde a área do marketing e web development, a policy and regulation, apoios de legal, de contadores ou de seguradoras, apoios na contratação de talento, apoios no acesso ao conhecimento das universidades, apoios a incubadoras ou aceleradoras que estejam estabelecidas aqui no mercado nacional. Portanto, a Here consegue agregar todos estes parceiros, e atenção, são parceiros, são completamente independentes da Here, mas que, através de nós, vocês conseguem aceder a este tipo de parcerias e com isso, solidificar ou ser um processo mais simples a vossa incubação e lançamento do negócio em Portugal. Deixo aqui o meu contacto de e-mail. Seria um prazer agendar convosco algumas reuniões direcionadas especificamente para os vossos projetos, conhecer os vossos projetos e fazer aqui algumas recomendações de como é que poderia funcionar para Portugal. Se tiverem interesse, não hesitem, enviem-me um e-mail, marcamos uma conversa, uma call, introdução, onde vocês podem falar um bocadinho do vosso projeto e eu poderei dar aqui algum feedback sobre o que é que poderia funcionar no vosso caso e quais é que seria aqui a estratégia para desenvolver o vosso projeto. Obrigado. Não sei se existem mais questões. Bom, acho que o Lázaro também deve ter... Ele tinha uma pergunta sobre como que é feita a análise do negócio, que acho que já foi respondida aí, né, Lázaro? E depois você dá só um ok aí, se foi ou não, que ele falou dessa etapa aí de análise, né, do negócio. Bom, eu não sei se tem... Eu vi que entrou mais gente aí também e vi que tem mais pessoas assistindo fora do... assim, sem ser também inscrita, mas tem alguma pergunta aí a mais que alguém queira fazer? Se quiser colocar no chat ou se quiser mandar aqui para mim no meu WhatsApp, eu estou respondendo. Então, assim, eu acho que enquanto a gente está aguardando, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu queria te perguntar, que eu tenho certeza que um dos empreendedores, eu não sei se ele está aqui assistindo, mas é a questão do horizonte, né? Do Horizon. Uhum. Você falou que é mais concorrido, enfim, tem mais, Uhum. né? Eu vi que tem uma questão de alimentos, né? Lá. Uhum. Como é que está essa questão saindo do Horizon e a questão dos incentivos, por exemplo, para negócios voltados hoje para alimentos, né? Porque a gente sabe da questão da insegurança alimentar, a preocupação do mundo em relação a isso, com os efeitos das mudanças climáticas. Dentre essas categorias que você falou, Bruno, só para rapidamente, né? Existe alguma coisa que também Portugal está incentivando nessa questão de produção de alimentos, uma nova forma de produzir, ou enfim, como é que vocês estão? Porque eu vi que no Horizon tem uma coisa muito focada para alimentos, né? Em Portugal, com os incentivos nacionais, né? Os portugueses, como é que está isso? Os incentivos em Portugal, como perceberam pela apresentação, funcionam de maneira um bocadinho diferente. Enquanto no Horizon Europe as calls ou os programas estão definidos por setor e nós candidatamos a cada setor onde estamos incluídos, nos incentivos do Portugal 2030 as calls são totalmente abertas, ok? Todos os setores podem candidatar. Existem depois
domínios prioritários, ou seja, estes domínios prioritários são as prioridades que Portugal definiu como principais para o programa Portugal 2030. Okay? Posto isto, qualquer projeto pode encaixar no Portugal 2030, mas sim, existe aqui uma enorme prioridade com tudo aquilo que seja segurança alimentar, sustentabilidade, economia verde, transição climática, ou seja, tudo aquilo que sejam projetos e empresas que estejam a trabalhar em áreas relacionadas com estes temas terão certamente financiamento acessível em algum destes programas. Agora, o nosso trabalho e aquilo que a RIER promove é uma análise caso a caso. Okay? Nós temos que conhecer o projeto e, mais do que propriamente o setor, é a estratégia que a empresa tem que vai definir onde é que ela pode encaixar ou que tipo de financiamento é que ela pode ter. Okay? Se ela tiver uma lógica de desenvolver aqui uma tecnologia ou experimentar, poderá ir uma investigação e desenvolvimento ou poderá ir um empreendedorismo qualificado. Mas se a lógica for puramente, nós já temos tecnologia e queremos vender para a Europa, se calhar a internacionalização é o melhor caminho. Portanto, existem sempre soluções, o enquadramento é feito dependendo daquilo que seja a estratégia de cada projeto. Mas respondendo diretamente, sim, é uma das áreas prioritárias de Portugal para os próximos anos. É a alimentação. Tá, ótimo. Então, porque eu imaginei que realmente isso deveria estar na pauta aí de vocês, né? Perfeito. Bom, sério, eu estou atrasando. Tá ótimo, acho que eu já fiz uma pergunta aqui para um deles que chegou atrasado e não conseguiu se inscrever. Esqueceu de se inscrever, mas que gostou, então tá bom. Bom, o caminho aqui, pessoal, se tiver alguma... deixa eu até mostrar aqui, eu fiz se vocês quiserem internacionalizar, quiserem saber mais, tá aí também o WhatsApp nosso, tá? Os nossos clientes, seguidores, vão ter alguns benefícios aqui, né, com a gente. Um caminho seria conversar aqui, quem quiser conversar conosco aqui no Brasil, aí a gente já conversa, tem uma breve ideia do que cada um quer fazer, e aí otimiza conversando com o Bruno depois, né, Bruno? Então, acho que o Bruno entra já com uma coisa um pouquinho mais filtrada, tá? Mas seria muito legal se vocês tiverem dúvidas, então é importante, tá? O tema é complexo, não se esgota aqui nesse webinar, inclusive nós vamos fazer outros, né, Bruno? Porque essa é uma necessidade, então acho que vale a pena a gente fazer outros. A ideia é que a gente consiga, né, ajudar aí as diversas diferentes necessidades. Então, pelo tema ser muito complexo, vamos precisar aí, com certeza vão aparecer muitas dúvidas, então fiquem à vontade de nos procurar, tá? Para que a gente possa sanar dúvidas e já encaminhar para a forma mais eficaz aí para esse tipo de trabalho, né? Então, acho que isso vale a pena de colocar aqui para vocês. Bom, Bruno, agradeço muito, muito a sua participação, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, tá? E acho que nós vamos ter aí mais coisas para o futuro aí, né? Alguns contatos interessantes, tá? Que vão vir também daqui. E agradecer a Hira Partners, né, pela parceria, e também, pessoal, agradecer a todos vocês aí, quem está fora do YouTube, quem está comigo, né, e tem gente que já quer agendar um call exclusivo aí com a gente, tá bom? Fiquem à vontade, temos os nossos contactos, temos todo o interesse em conhecer os vossos projetos, portanto. Isso mesmo. E aquilo que eu falei, né? Portugal é uma afinidade enorme, né? Por mais que a gente veja outros países, dá aquela vontadezinha de estabelecer, de estreitar mais esse relacionamento, né? Então, é isso. Eu agradeço demais aí, pessoal. Muito obrigada. E a gente fecha aqui a nossa live, tá bom? Um abraço aí para vocês. Muito obrigado. Bom dia, obrigado.